Olá, meu nome é Michele, eu faço parte do grupo 8 da matéria de Estatística e Probabilidade e hoje nós vamos falar sobre as 8 unidades que compõem essa matéria. A estatística é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve o planejamento do processo a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a interferência, o processo, a análise e a disseminação das informações. O objetivo da estatística é fornecer técnicas e métodos racionais para lidarmos com situações incertas. O método estatístico é usado para coleta, organização, apresentação e análise de dados, visando também uma tomada de decisões. A parte que analisa os conjuntos é a estatística descritiva, nela são tiradas conclusões. Já a estatística intuitiva ou de interferência analisa os dados e tira conclusões. Encontramos na unidade 2 o universo estatístico, que é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relativos ao assunto em questão. Temos também a amostra, que é quando a população é muito vasta e não é possível coletar dados de todos. Na variável, nós encontramos dois tipos: qualitativo, que não são valores numéricos, por exemplo, cor, e a quantitativo, que pode ser discreta ou contínua. Encontramos também frequência, que é o número de vezes que um valor da variável é. Temos também distribuição de frequências, tabela primitiva, Hall, os elementos de uma distribuição de frequências, representação de gráficos, como o gráfico de linha, de colunas ou barras, além de barras múltiplas, gráfico de setores e o pictórico. Vemos também histograma e o polígono de frequência. Vemos que em estatística, uma medida de tendência central é um valor central ou típico para uma distribuição de probabilidade. As medidas de tendência central são mais comuns, são a média aritmética, a mediana e moda. Média é a soma de todas as medições divididas pelo número de observações no conjunto de dados. Moda é o valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Dessa forma, para calcularmos a moda para uma série de dados não agrupados em classes, basta fazer a contagem do número que mais se repete. E a mediana é o número que divide essa série em duas outras séries, com a mesma quantidade de elementos. E todas as medidas de tendência possuem forma. A unidade 4 se trata de medida de dispersão. E um exemplo disso é que, mesmo sabendo que a temperatura poderá variar entre limites de muito frio e de muito calor e ainda haver variância na temperatura média, dia de 25 graus, a outra pode ter uma variação de temperatura e possui, portanto, no que se refere à temperatura, um clima favorável. Assim, a média pode ser considerada importante. Na unidade 5, nós temos assimetria e custos. E o que seria assimetria? É o que mede o grau de deslocamento lateral em relação a uma curva normal de uma distribuição. A cortose mede o grau de achatamento da curva em relação à curva normal. Distribuição normal é uma distribuição conhecida e muito estudada, tendo todas as probabilidades calculadas. Curva normal tem forma de sino e é simétrica. Na unidade 6, correlação e regressão linear. Correlação é o estudo de comportamento de duas variáveis. A regressão é um instrumento que vai descobrir e medir esta relação. Nós temos também, nesta unidade, diagrama de dispersão, que é representada por um gráfico, onde cada ponto representa um par. A relação funcional, se considerarmos o perímetro e o lado de um quadrado, sabemos que estão relacionados. A relação estatística, em uma relação de peso e estatura de um grupo de pessoas, pode ser que as estaturas sejam iguais, mas que correspondam a pessoas diferentes. Já o coeficiente da relação linear de Pearson
mede o grau de relacionamento entre valores de duas variáveis em uma amostra que é representada por, abre parênteses, um R. Agora vamos falar um pouco sobre a unidade 7, que trata sobre probabilidade e espaço amostral. Probabilidade é o estudo da teoria da probabilidade. Se justifica pelo fato de que a maioria dos casos que a estatística trata é de natureza aleatória ou probabilística. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. E aqui nós finalizamos falando um pouco sobre a unidade 8, que trata probabilidade condicional e o teorema de Bayes. Probabilidade condicional é o segundo evento que acontece dentro de um espaço amostral, depois de um evento que já aconteceu. Um exemplo é considerar um espaço amostral, por exemplo, K, finito e que não seja vazio, um evento A dentro de K. Quando há mais de um evento dentro desse mesmo espaço, denominado M, a nova probabilidade, indicada como P, abre parênteses, MA, dissemos que é a probabilidade condicional de M em relação a K. E o teorema de Bayes retrata uma probabilidade de um evento que é fundamento em um conhecimento do que aconteceu anteriormente, que também está associado a esse evento. Ele mostra como altera a probabilidade condicional, o que é calcular P, abre parênteses, A e M, mesmo conhecendo P, abre parênteses, M, A, fecha parênteses. E aqui encerramos falando um pouquinho, bem resumido, sobre estatística e probabilidade.